Bom dia, nono ano. Essa semana nós veremos o conteúdo de transformações químicas. Então, primeiramente, antes da gente prosseguir aí para a parte mais profunda, né, das transformações químicas, nós veremos primeiro qual a diferença que existe entre substâncias e misturas. As orientações são as mesmas de sempre, então vocês devem copiar os textinhos que são pequenos e responder as questões do final. No livro, vocês encontram o conteúdo das páginas 62 à página 65 e terminando, não esqueçam de fotografar o trabalho, a atividade que foi realizada e mandar no meu particular, como a gente tem feito. Então, aqui eu vou começar falando das transformações químicas, tá? Então, elas também são definidas como reações químicas e elas basicamente são transformações de novos produtos, né? Originados a partir de substâncias que foram submetidas a alterações às suas características iniciais chamadas de reagente. Então, na transformação química, a gente tem dois tipos de elementos: os reagentes e os produtos. Então, eu vou deixar aqui para vocês um exemplo básico do que seria uma transformação química. Pensem aqui comigo na receita de um bolo. Então, a gente resolveu fazer um bolo e aí a gente reuniu todos os ingredientes, né? Chamaremos esses ingredientes de reagente. Por que reagente? Porque iremos misturá-los com a intenção de ter um produto final, que será o bolo prontinho, né? Depois da mistura dos reagentes. Então, guardem sempre isso. Transformação química, ela vai envolver produtos e reagentes. Boa parte das transformações químicas podem facilmente ser percebidos através dos aspectos físicos e estruturais que as substâncias demonstram. Então, após sofrer as reações, elas mudam a coloração. Mudança de coloração, pessoal, é um exemplo, é um indício de que houve transformação química. Elas podem ter oscilações na temperatura, pode ocorrer liberação de gás, formação de um elemento sólido ou surgimento de chamas, até mesmo a carbonização de uma substância específica. Aqui nós começaremos a ver as diferenças, então, de substância e mistura. Então, os materiais, eles podem ser formados por uma única substância ou por misturas de substâncias, né? Isso não é segredo para ninguém. Então, a substância, eu vou começar falando da substância para depois a gente ir para a mistura. Então, a substância é um material formado por um único tipo de componente, seja ele uma molécula ou um elemento químico. As substâncias elas podem ser classificadas em simples ou compostas. Então vamos lá. Muito básica e muito fácil de se entender essa diferença básica entre substância simples e composta. Então, as substâncias simples são compostos químicos formados por átomos de um mesmo elemento químico, por exemplo, H2, que é o gás hidrogênio. Então, percebam que o gás hidrogênio, ele é uma substância simples, simplesmente porque ele é formado de um mesmo elemento químico, que é o H, né? Hidrogênio. Então, quando eu junto dois hidrogênios, eu tenho o gás hidrogênio. Então, as moléculas do gás hidrogênio são formadas por dois átomos do elemento químico hidrogênio, apenas ele. Por isso que ele é uma substância simples, porque eu não misturei substâncias diferentes, e sim substâncias iguais, né? Já a substância composta, são compostos químicos formados por átomos de elementos químicos diferentes. Como exemplo, eu deixei aqui para vocês o CO2, que é o gás carbônico ou o dióxido de carbono. Então, ó, percebam que aqui eu tenho a mistura de oxigênio com carbono. Duas substâncias diferentes, né? Dois compostos químicos diferentes. As moléculas do gás carbônico são formadas por um átomo do elemento carbono e dois átomos do elemento oxigênio. Como os elementos químicos são diferentes, trata-se de uma substância composta. Fácil entender a diferença dos dois, né? Aqui eu deixei uma ilustração para vocês entenderem ainda melhor, tá? Então, primeiro tenho quatro substâncias compostas e do outro lado eu tenho quatro substâncias simples. E agora, o conceito de mistura. O que é mistura? Então, a gente tem também dois tipos de misturas, tá? Então, eu vou começar falando aqui que a mistura, ela é a união de duas ou mais substâncias diferentes. E essa substância, ela pode ser simples ou composta. Então, mistura é quando eu misturo duas substâncias diferentes.
Ela é obtida ao combinar essas substâncias com qualquer proporção, sem provocar alterações na estrutura de cada uma delas, ou seja, sem que elas reajam entre si. Então, primeiro, mistura homogênea. Então, mistura a gente já sabe que é a união de duas ou mais substâncias diferentes. Então, mistura homogênea. As misturas homogêneas apresentam apenas uma fase só, uma única fase. São formadas quando um material tem a capacidade de dissolver outro. Né? Exemplo, água e cloreto de sódio, né? Que é a famosa água e sal de cozinha. Ou eu poderia citar também a água e o açúcar. Né? São exemplos de mistura homogêneas. Por que mistura homogênea? Porque quando eu misturo os dois, eu tenho apenas uma única fase. Ou seja, quando eu misturo água e sal, eu não consigo depois separar a água do sal. Né? Eu não consigo olhar e enxergar os cristalzinhos de sal lá, porque foi dissolvido, né? Já as misturas heterogêneas, elas apresentam mais de uma fase. São formadas quando um material não dissolve outro. Por exemplo, água e óleo. Água e óleo não se mistura, portanto, são misturas heterogêneas. Então, deixei aqui um esqueminha, né, de que toda matéria ela se divide em duas categorias, ela pode ser substância ou mistura, sendo que as substâncias podem ser simples ou compostas e as misturas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Muito fácil, né? Aqui já tem são 3 atividades, todas de múltipla escolha, muito fáceis, então observem com atenção cada substância que eu deixo aqui citada nos exercícios e depois vocês vão assinalar usando os conceitos que eu já ensinei desde o início da aula, né? Mistura, substância simples, composta, mistura homogênea, heterogênea. Bem facinho para vocês, tá? Então, são 3 questõezinhas. Bem fácil. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, que não tenha ficado dúvidas, e caso fique ou caso exista dúvidas, vocês podem me procurar, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Até a próxima aula.